Deus vai superar suas expectativas. Todos nós fazemos planos. Lutamos e corremos atrás de coisas que desejamos. Queremos realizar sonhos, resolver nossos problemas, colocar projetos em prática. Mas nem sempre as coisas acontecem como esperamos, e isso traz tristeza e desânimo ao coração. Por fim, ficamos desesperados, clamamos a Deus para que Ele olhe para nós e tenha um pouco de misericórdia. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Até o rei Davi passou por momentos em que sua alma foi tomada pelo desespero e pelo desânimo, em que as coisas não aconteciam conforme ele havia planejado e nada parecia mais fazer sentido em sua vida. Veja como ele orou. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a Ti que imploro. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. E se você tem passado momentos em que sente que nada de bom acontece na sua vida, saiba que este áudio é para você. Hoje eu quero falar sobre o Deus que supera as nossas expectativas. É claro que ficaríamos muito felizes se tudo saísse exatamente como planejamos. Porém, isso nem sempre acontece. Porque aquilo que nós julgamos ser o melhor para nós, não é o que Deus acha ser o melhor. E isso acontece porque o Senhor sempre tem algo maior para as nossas vidas. Enquanto o nosso coração deseja apenas aquilo que é suficiente para a nossa sobrevivência, Ele quer nos oferecer o sobrenatural. Enquanto sonhamos apenas com o que é possível, Deus quer fazer o impossível, quer superar todas as expectativas humanas. Veja o que a Bíblia diz a respeito do poder de Deus. O Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Efésios capítulo 3, versículo 20. Eu não tenho dúvidas que se você acreditar nisso, Deus vai superar todas as suas expectativas. Ele não vai fazer apenas o que você está pedindo. Ele fará muito mais. Jesus vai abrir portas que você nunca imaginou que se abririam. Ele vai te levar mais longe do que você possa imaginar. E quando isso acontecer, você vai olhar para trás e dizer: eu nunca sonhei que seria tão abençoado. Nunca pensei que teria esse cargo na empresa. Nunca imaginei que me casaria com uma pessoa tão maravilhosa. Mas acredite, porque Deus vai te surpreender. Não porque você mereça, mas porque Ele é bom e misericordioso. E foi exatamente isso que aconteceu com o homem aleijado, que passou a vida toda pedindo esmolas na porta do templo na época dos apóstolos. A Bíblia conta no capítulo 3 do livro de Atos que esse homem era levado à porta do templo todos os dias pela sua família para pedir dinheiro. Ele nunca havia feito outra coisa a não ser contar com a ajuda das pessoas, que lhes davam algumas moedas. Mas, um certo dia, Pedro e João foram ao templo para orar, quando foram parados pelo aleijado pedindo esmolas. Os discípulos de Jesus então deram atenção àquele homem e pediram para que olhasse para eles. O mendigo olhou, achando que receberia algumas moedas daqueles dois. Porém, para sua surpresa, ele recebeu algo muito maior. Vamos ver o que está escrito? E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Atos, capítulo 3, do versículo 6 ao 8. Perceba que aquele homem estava esperando por algo comum. Estava contente porque pensava que receberia o mesmo que havia recebido durante a vida toda, o suficiente para sobreviver mais um dia. Mas Deus surgiu na vida daquele aleijado através de Pedro e João e superou as suas expectativas, dando a ele algo que mudou a sua vida para sempre.
a possibilidade de andar. E Deus pode fazer o mesmo por você, meu irmão, minha irmã. Pode ser que até hoje nada tenha saído do jeito que você planejou. Pode ser que nenhum dos seus sonhos tenham se realizado. Ou então que você esteja vivendo uma situação muito diferente do que você gostaria. Mas a boa notícia é que nada disso importa para Deus. Ele é o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, e com apenas um olhar pode transformar a sua vida para sempre e te levar a lugares que você jamais imaginou. Assim como Pedro disse ao homem aleijado, o Senhor te diz neste dia: levante e ande. Deus está trabalhando em seu favor e vai começar a superar as suas expectativas. Uma das coisas que mais chamam a minha atenção nessa passagem do aleijado que foi curado é que Deus agiu na vida daquele homem mesmo quando ele já não tinha mais esperança de sair daquela situação. E o mesmo acontece comigo e com você. Muitas vezes o desânimo toma conta do nosso coração e nós deixamos de acreditar como já acreditamos um dia. Porém, meus irmãos, a Bíblia diz que mesmo que a nossa fé seja como um grão de mostarda, as montanhas se moverão diante dos nossos olhos. Isso quer dizer que se você conseguir olhar para Deus como o aleijado olhou para Pedro e João e ter a fé que de algo bom vindo do Senhor pode acontecer, Ele estenderá a mão em seu favor e vai fazer o extraordinário. E se continuarmos a leitura de Atos capítulo 3, veremos que quando as pessoas no templo viram aquele aleijado andando, correndo e louvando a Deus, elas ficaram perplexas e muito admiradas com aquilo que tinha acabado de acontecer na vida daquele homem. E o mesmo vai acontecer quando as pessoas virem o quanto o Senhor foi bom com você e fez aquilo que todos achavam ser impossível. Quando eu olho para trás na minha vida, eu posso ver o quanto Deus superou minhas expectativas. Teve um momento em que eu me sentia perdido e não sabia como atender ao chamado do Senhor. Nessa época eu ouvi muitas críticas de pessoas dizendo que eu não servia e que eu devia fazer outra coisa, e aquilo me deixava muito desanimado. Mas eu me lembro de orar e pedir para que Deus me mostrasse o caminho que eu devia seguir. Mas foi aí que Deus me surpreendeu e fez o extraordinário. Eu percebo que Deus usa a minha vida para oferecer ânimo e esperança às pessoas de vários lugares. E não sou melhor do que ninguém. Eu apenas me coloquei à disposição do Senhor e Ele fez todo o resto. Por isso, acredite, meu irmão, minha irmã, acredite. Deus já tem tudo planejado. Ele sabe do que você precisa. Está guiando os seus passos e no momento certo as coisas vão começar a acontecer. No livro de 1 Samuel, a Bíblia conta a história de uma mulher chamada Ana. Ela era casada havia muitos anos, mas não podia ter filhos. E se isso não bastasse, o seu marido Eucana tinha uma outra esposa que tinha vários filhos. E ela vivia zombando de Ana. Eucana até tentava confortar a esposa, mas não adiantava. Veja o que ele disse. Ana, por que você está chorando? Por que não come? Porque está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Mas nada disso ajudava. E ela continuava angustiada, até que, certo dia, Ana foi ao templo orar e o Senhor ouviu o seu clamor. Ana engravidou e deu à luz um dos maiores profetas de Deus que já passaram por esta terra, o profeta Samuel. Se a história de Ana tivesse terminado aqui, já seria um grande milagre, pois ela era estéril. Mas Deus foi além, superou as expectativas de Ana e deu a ela mais 5 filhos. Veja o que está escrito em 1 Samuel capítulo 2. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Ana pediu um filho, mas Deus fez muito mais do que ela esperava. Ele deu 6. E você sabe por que ele fez isso? Porque ele sabia de toda a humilhação que aquela mulher havia passado. Ter que esperar enquanto a outra esposa de Eucana estava tendo filhos, sendo zombada e ridicularizada por todos aqueles anos. Mas Deus a honrou. E da mesma forma, meu irmão, minha irmã, o Senhor está vendo toda a sua dor,
todas as suas lágrimas, todas as injustiças que está sofrendo, toda a maldade que as pessoas têm feito contra você. Por isso, não desanime, porque Deus é um Deus fiel que não somente vai realizar aquilo que você tanto espera, de acordo com a vontade dele, como fará infinitamente mais e te surpreenderá. Amém? Veja o que ele te diz hoje. Diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Êxodo capítulo 33, versículo 19.